Bom dia, alunos do quinto ano. Que vocês tenham assim uma quinta-feira abençoada, porque nós estamos aqui para a nossa aula de história, tá certo? Então que vocês possam ficar comigo, certo? Possam me acompanhar, possa fazer junto comigo essa ligação, ter esse entendimento, ter esse conhecimento, porque hoje é dia de aula de história. Toda quinta-feira é dia de aula de história. E nós já iniciamos já um novo módulo, né? Que foi o módulo 4, né? A gente já terminou o nosso módulo 3, já iniciamos o nosso módulo 4 e vamos assim dar continuidade as nossas atividades, né? Os nossos conhecimentos, tudo isso tem que continuar, não é verdade? Então, espero que vocês estejam bem, que a família esteja bem, que vocês estejam em paz e que Deus possa abençoar cada dia a vida de cada um de vocês. Cada família possa, sim, ser agraciada por Deus cada vez mais, tá certo? E vamos hoje, nesta manhã de quinta-feira, na nossa aula de história, certo? Vamos aqui fazer a nossa correção sobre alguns conteúdos que a gente viu na aula passada. Na aula passada a gente viu a volta da democracia, né? A gente falou sobre a questão da volta da democracia, em que o povo pôde realmente participar, né, de algumas atividades políticas, em que puderam dar suas opiniões, em que puderam participar, né? O Brasil nos tempos de JK, né? Sérgio Kubitschek. Vimos também a cultura na década de 1950, né? O que era que as pessoas faziam na década de 1950 que virou moda. E as mudanças no comportamento também, tá bom? Então a gente vai para a nossa página 251, vamos fazer a correção da página 251 e da página 254, que é para a gente poder passar para o nosso próximo assunto. Bom? Entendido? Então vamos lá comigo, por favor. Olha só. Na nossa página 251 tem um texto, um relato de uma garota que se mudou com sua família para Brasília em 1959. Certo? Então, o que é que diz esse relato? O que é que fala o relato dessa garota? Olha só. O JK marcou a data da inauguração da cidade para 21 de abril de 1960. Tudo tinha que ficar pronto até lá. E a cidade ia surgindo depressa. A cada dia apareciam mais prédios novos. As máquinas não paravam de trabalhar. Os candangos não paravam de trabalhar. Caminhões para lá e para cá. Esqueletos de cimento apareciam de um dia para o outro. Era todo o tempo o barulho de guindastes, de cimento jogado no buraco, de martelos. Papai saía de madrugada e às vezes nem vinha dormir em casa. Surgiram as cidades em torno, chamadas cidades satélites, porque não parava de vir gente a fim de trabalhar na construção, e os mais pobres iam morar em lugares mais distantes. Então a gente vê esse relato dessa garota, né, que se mudou para Brasília. Letra A pergunta: como era o cotidiano em Brasília antes da inauguração? Era marcado por quê antes da inauguração? Era marcado pelas obras que ainda estavam em execução, certo? Então lá você vai e coloca, ó, na primeira questão ainda, certo? A letra A. Pronto. Letra A, você coloca: eram marcadas pelas obras que ainda estavam em execução. Certo? B. Quem eram os candangos?
eram o quê? Quem eram os candangos? Trabalhadores o quê? Que foram viver em Brasília no período de sua construção. Como era a sua rotina de trabalho? Era pesada, né? Segundo a garota do relato, muitas vezes eles viravam à noite no trabalho. Eles não vinham nem para casa, eles viravam à noite no trabalho. Então, primeira resposta que você vai colocar, candangos, trabalhadores que foram viver em Brasília no período da construção, certo? Então, lá na letra B você coloca trabalhadores que foram viver em Brasília, num período de sua construção. Certo? E como era a vida deles, né? Sua rotina, porque a rotina deles era pesada, muitos deles não voltavam nem para casa, ficavam lá, né? Eles moravam no trabalho, muitos deles ficavam lá no trabalho, né? Eles viravam à noite. C. E onde os candangos foram viver após o final das obras? Nas cidades satélites, certo? Então, lá na letra C você coloca nas cidades satélites. Nas cidades satélites. Bom? Isso é a página 251. Agora a gente vai lá para a nossa página 254, tá certo? Que é a nossa outra correção. Foi da atividade de casa, 254. Ó. O texto também tem aí que diz assim: a televisão foi a grande novidade do consumo das famílias brasileiras nos anos de 1950. Nessa década, ela começou a entrar nos lares e a competir com os rádios. De fato, só nos anos 1970, a TV se tornaria mais acessível, popularizando-se rapidamente nas décadas seguintes. Letra A. Faça uma descrição da imagem e relacione-a com o texto. Né? O que é que você vê aí na imagem que temos, né, dessa televisão aí? Com o texto. Mostra o quê? Mostra um anúncio na televisão na década de 1950. E o texto fala de quê? Né? Da chegada, né? E a difusão desse produto ao longo das décadas. Então, lá na letra A você coloca, ó, fala da televisão na década de 1950. E mostra 1950, né? Ó, e mostra aí a difusão desse produto. Bom? B. A televisão era um produto acessível a todas as classes sociais brasileiras na década de 1950. Né? Todo mundo poderia ter essa televisão na década de 1950? Não, né? De jeito nenhum. Só quem era que podia ter esse tipo de televisão que tem aí no anúncio? Só quem? Só as pessoas o quê? Com poder aquisitivo maior, né? As pessoas que tinham mais dinheiro é que poderia ter, né, essa televisão. C. Pessoal, você considera possível relacionar a popularização da televisão no Brasil com o aumento do consumo de produtos, como os eletrodomésticos, os carros e os produtos de beleza? Né? Essa resposta aí é pessoal. Assim como as revistas, a televisão foi responsável pela veiculação da propaganda de diversos bens de consumo, como automóveis, né, aspiradores de pó, máquina de lavar e também outros produtos de beleza. Esses produtos, eles eram o quê? Anunciados nas propagandas, ou podiam ser utilizados pelas estrelas, né, da época dos programas de TV. Então, teve aí uma grande influência, certo? Nós vamos passar agora para a página 265, que fala aqui desse período turbulento, certo? Vamos ver aqui, ó. Que período turbulento é esse que ele está falando? Né? Olha só.
Em 1960, Jânio Quadros foi eleito para substituir JK na presidência do Brasil, né, Juscelino Kubitschek. Em sua campanha, ele prometeu acabar com a inflação e com a corrupção no país. Não iria ter mais inflação e nem corrupção no país, certo? Entretanto, o Jânio permaneceu poucos meses no poder. Após perder parte do apoio que tinha quando se elegeu, ele renunciou ao cargo em agosto de 1961. Com a renúncia do Jânio, quem foi que ficou no lugar dele? O vice-presidente, né? Que era quem? João Goulart, popularmente conhecida como Jango. Assumiu o poder durante uma grave crise econômica e social. A inflação no país crescia e a diferença entre uma minoria rica e uma maioria pobre da população tornava-se cada vez mais evidentes. Buscando soluções para alguns dos problemas do país, ele, vice, propôs as chamadas reformas de base, que eram que elas incluíam o que? A reforma agrária, para distribuir terras entre os trabalhadores rurais, e a reforma urbana, que pretendia doar lotes nas cidades para as famílias pobres construírem suas casas. A proposta dele desagradou alguns grupos sociais, que temiam perder seus privilégios. Entre esses grupos estavam quem? Os militares, os grandes empresários, banqueiros, parte da classe média brasileira. Dessa maneira, houve um crescimento radical da oposição ao governo de João Goulart, dando início a uma grave crise política no país, certo? Aí é onde você vai entrar aí no regime militar no Brasil, certo? Que foi esse regime militar no Brasil. Quando você olha aqui, para essa imagem, você observa o quê? Quando fala na questão do regime militar, olha só. Entre 1964 e 1985, o Brasil passou por um período de ditadura comandado por militares. Nessa época, o governo administrou o país de modo autoritário e reprimiu durante as manifestações, de oposição. Então, vamos ver aqui, olha só. Teve aí um golpe de 1964. Que golpe foi esse? Esse golpe aqui de 1964. A crise que marcou o final do governo de João Goulart teve importante consequência para o Brasil. Olha só. Empresários e grandes proprietários de terras tinham receio de serem prejudicados pelas reformas propostas pelo presidente da época. Os militares também estavam insatisfeitos com os rumos do governo. Dessa forma, esses grupos se organizaram com o apoio de parte da população e aplicaram um golpe no Estado, que retirou o presidente do poder. Assim, no início de 1964, os militares ocuparam várias cidades do país, impondo um novo governo. Era o início da ditadura militar, que ocorreu entre 1964 e 1985, certo? Então, período da ditadura. Período da ditadura militar. Militar. 1964, 1985. Certo? Entendido? Tudo bem. Depois do golpe, os militares centralizaram as decisões políticas e limitaram os direitos da população. Não é o que antes a população ia ter de direito, em 1985. O que a população antes ia ter várias coisas e eles achavam que ia ser prejudicado, eles limitaram, certo? Eles limitaram. Para justificar suas ações, eles diziam que está cuidando da ordem interna do país. A medida mais autoritária do regime militar foi o Ato Institucional número 5, também conhecido, certo, como AL-5, instituído em 1968, certo? E o que é que diz aqui, Esse decreto deu plenos poderes ao presidente da República
E permitiu, por exemplo, o fechamento do Congresso Nacional e a cassação do mandato dos políticos de oposição. Também limitava os direitos da população e possibilitava a prisão de pessoas de forma arbitrária, certo? A gente tem aqui o exemplo, né, umas imagens que mostram essas atitudes, né, durante esse período, certo? Onde tem estudantes da Universidade de Brasília que são presos porque eles são da oposição à ditadura militar. Então, quem fosse da oposição à ditadura militar, né, eles eram presos naquela época. Durante a ditadura, o governo implantou uma forte censura aos meios de comunicação e à liberdade de expressão das pessoas. Era proibido veicular propagandas e informações contrárias ao regime militar, seja por meio de notícias, peças de teatro ou letras de música. Toda a produção cultural da época tinha de ser aprovada pelos fiscais do governo. Então, quem fizesse, né, algo contrário ao que eles queriam, eles também, né, sofreriam algumas consequências. Tudo teria que ser de acordo com o regime militar, né? Eles que mandavam no país naquela época, então tudo tinha que ser do jeito deles, certo? E a gente vê que a repressão aos opositores, o que era isso? Os opositores do regime militar e as pessoas que não cumpriam as determinações da censura eram perseguidos e muitas vezes torturados. A repressão era marcada pela violência e pela proibição do direito de defesa. Muitos artistas, estudiosos, políticos e estudantes foram presos de forma arbitrária. Muitas pessoas também foram exiladas, certo? Ou seja, elas eram obrigadas a viver em outro país, né? Eles estavam aqui no lado, né, da oposição, não concordavam, então eles eram exilados, eles viviam, né, em outro país que já era para não atrapalhar o regime militar aqui no Brasil. O relato do jornalista Gabriel, ele diz o seguinte, ó, ele tinha 11 anos. O que mudou em nosso cotidiano foi o clima, o ambiente. Tudo ficou proibido, havia censura à imprensa e às artes. Muita gente era presa e uma parte era morta. Todo mundo tinha medo, muito medo. Os policiais e os militares tornaram-se absolutamente prepotentes e era arriscado estar perto deles. Na escola, os professores mais jovens, mais abertos, os que a gente mais gostava, foram todos demitidos. A disciplina ficou muito rigorosa e qualquer coisinha dava suspensão aos alunos e mesmo expulsão. Era um clima de terror, certo? Então, esse jornalista aí, que na época ele tinha 11 anos, né, ele explicou isso aí porque ele viveu nesse período, o regime, né, militar. Então, o cotidiano de Gabriel foi afetado pelo regime militar? Sim, né? Por quê? Porque eles ficavam com medo, eles viviam com medo, certo? Como Gabriel descreve o seu cotidiano escolar na época do regime militar? Aqueles professores mais jovens, né, que eles gostavam mais, que era aberto ao diálogo, eles eram o quê? Demitidos, eles foram demitidos, certo? Bem, na página aqui 263, né, nós temos aqui a atividade. Na página 264, quando fala da propaganda do regime militar, como é que eles fariam isso? Ó, tá vendo aqui essa imagem? Né? Aqui nós temos o que? A nossa bandeira do Brasil. Mas a nossa bandeira do Brasil aqui, nesse cartaz, né, produzido na época de 1970, era divulgado pelo regime militar. Ninguém mais segura este país. Então tinha a bandeira do Brasil, né, no cartaz, mais abaixo tinha uma frase, né, colocada por eles. Ó. A propaganda foi intensamente utilizada pelo regime militar. Diversos lemas como este é um país que vai para frente ou ninguém mais segura este país foram propagados pelo governo por meio de adesivos ou anúncios em diversos meios de comunicação, como televisão, jornais e revistas. Com esse tipo de propaganda, o regime militar pretendia exaltar o nacionalismo e transmitir a impressão de que o Brasil se tornava uma grande potência, encobrindo dessa forma os problemas enfrentados pela população. Nós temos aqui o outro, né, onde fala assim, ó, Brasil, ame-o ou deixe-o, certo?
Qual era a intenção do governo ao fazer propagandas como essa aí? Era dizer o quê? Que o Brasil tinha o quê? Se tornado uma grande potência, né? Que valorizando a sua própria imagem, né? Perante a população. Que com o regime militar o Brasil só teve que agradecer, né? Segundo a propaganda que eles faziam. Tá certo? Então, nesse contexto aí, aspectos negativos não eram mostrados. Eles só mostravam que as coisas positivas para eles, né? Mas eles não mostravam os aspectos negativos em nenhum anúncio desse daí, tá certo? Como, por exemplo, que a população, o cidadão, não eram vistos, né, como amigos deles, e sim como inimigos, né? Porque não concordavam com as coisas deles. Mas aí na propaganda ele não dizia isso, tá certo? Então você vai fazer, aqui a gente tem aqui alguns cuidados com o meio de comunicação, né? Que o meio de comunicação ajuda, sim, claro que ajuda. Pode ser positivo? Pode, mas também usado inadequadamente ele pode ser de uma forma bem negativa. Olha só, durante o regime militar e em outros períodos da história brasileira, os meios de comunicação foram usados para valorizar o governo e fazer propaganda dele. Por isso, devemos sempre ter cuidado com informações recebidas pela mídia, pois elas podem limitar o modo como formamos nossa opinião. Olha só, ao longo do nosso dia a dia recebemos diversas informações e observamos muitos acontecimentos importantes. No entanto, nem sempre os meios de comunicação nos mostram as coisas como elas aconteceram. Muitas vezes somos apresentados apenas um ponto de vista que pode estar distorcido. Por isso é muito importante pesquisarmos e ouvirmos fontes variadas para que seja possível formarmos nossa opinião, tá certo? Então essa questão aqui você também responde em casa sobre os meios de comunicação. Então você vai responder a página 256, certo? E a página 263, certo? E essa questão da página 265, tá bom? Então você responde em casa, você vê o texto novamente, certo? Você entende e responde. Na próxima aula a gente vai estar aqui para fazermos a correção, tá bom? Beijos e fiquem com Deus.